Vereador Presidente João Paulo. Presente. Vereador Alan Teixeira. Vereador André Luiz de Menezes. Presente. Vereadora Carla Sassi. Vereador Carlos Aparecido. Presente. Vereador Darcy José de Souza. Vereador Divino Pereira. Presente. Vereador Francisco Paulo. Presente. Vereador José Geraldo. Vereador José Lúcio. Presente. Vereador Pedro Américo. Vereador Sandro José dos Santos. E vereador Fernando Bandeira, presente. Acordo, senhor presidente. Ainda bem que ele não me aceitou lá. Você ia abandonar eu, né, viado? Você é doido, André? Ah, meu filho. Esses caras aí vão ter um foto pra cacete, velho. Você vai ver, ó. Zé Casa é um cara que vai surpreender. Escuta o que eu tô te falando. Você posta errado. Tem visto muito foto dele aí. Havendo número regimental, declara aberta 53ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa ordinária. Da 30ª legislatura da Câmara Municipal de Conselheiro Lafayette. Sob a proteção de Deus, em nome do povo lafaiense, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao secretário que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Tá, né? Ata da 52ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa ordinária da 30ª legislatura da Câmara Municipal de Conselheiro Lafayette. Realizada dia 1º de setembro de 2020, nesta cidade de Conselheiro Lafayette, Estado de Minas Gerais, no Palácio Legislativo Municipal, sob a presidência do vereador presidente João Paulo Fernandes Rezende. Às 8 horas, na sala das sessões, com a presença de 13 vereadores, com participação remota do vereador Sandro José dos Santos, nos termos do previsto no inciso 4º do artigo 2º da portaria número 025 de 2020, o senhor presidente declarou aberta a sessão. Expediente. Ofícios do Executivo Municipal em resposta aos requerimentos de número 093, 126, 128 e 138 de 2020. Indicação de número 122/2020. Requerimento de número 155 de 2020. Leitura de parecer da Comissão de Direitos Humanos, Cidadania, Defesa das Crianças, Adolescentes e da Pessoa com Deficiência e Direito do Consumidor ao Projeto de Lei Complementar 004 de 2020. Leitura de parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação ao Projeto de Lei número 024 de 2020. Comunicado número 053 de 2020, informando aos membros da Comissão de Serviços Públicos de Administração Municipal, Política Urbana e Rural que o projeto de lei número 024 de 2020 já está disponível para parecer e que o prazo regimental para o mesmo é de 10 dias. Comunicado número 054 de 2020, informando aos membros da Comissão de Economia, Finanças, Tributação e Orçamentos que o projeto de lei complementar 004 de 2020 já está disponível para parecer e que o prazo regimental para o mesmo é de 10 dias. Comunicado número 055 de 2020, informando aos membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação que o projeto de lei complementar 020-E de 2019 já está disponível para parecer e que o prazo regimental para o mesmo é de 10 dias. Deu entrada em pauta o projeto de resolução número 001 de 2020. Altera a resolução número 005 de 15 de dezembro de 2005 que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Conselheiro Lafayette, de autoria de todos os vereadores. Palavra franca. Dela fizeram uso os vereadores Francisco Paulo, Sandro José dos Santos, Pedro Américo, João Paulo. Ordem do dia. Aprovados em primeira e única discussão e votação a moção de número 003 de 2020 e os requerimentos de número 148, 151, 152, 153 e 154 de 2020. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para o próximo dia 3 de setembro, às 8 horas. Para constar, foi lavrada a presente ata, que após ser lida e aprovada, será assinada pela mesa de diretores e demais vereadores presentes. Em discussão, ata. Não havendo que discutir em votação, vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovada a ata, segue as assinaturas.
trabalhar e dar audiência para eles aí. Passaremos ao expediente. Ofício do Executivo Municipal em resposta ao requerimento de número 121 de 2020, de autoria do vereador Pedro Américo. Requerimento 156 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, o vereador infracionado nos termos do artigo 192 e seguintes do regimento interno desta Casa, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência requerer que encaminhe expediente ao prefeito municipal, solicitando que crie um canal de denúncia e uma força-tarefa para fiscalizar casos de aglomeração e descumprimento das medidas sanitárias referentes à pandemia do Covid-19, atuando também e especialmente no horário noturno e nos finais de semana. Vereador Pedro Américo. Requerimento número 157 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal. O vereador infracionado na forma regimental ao ouvir da Casa requer que seja encaminhado expediente ao prefeito municipal, solicitando que seja analisada a possibilidade de abertura de processo licitatório para a contratação de nova empresa para a exploração do serviço de transporte coletivo no município de Conselheiro Lafayette, tendo em vista os constantes problemas que vêm sendo enfrentados pelos usuários mencionados do serviço. Vereador João Paulo. Não vem, você vai ver. Escola que você estudou. Rapaz. Fiz pós-graduação, quer dizer. Parecer da Comissão de Serviços Públicos, Administração Municipal, Política Urbana e Rural, aos projetos de lei número complementar 08/2020. O projeto de lei em análise visa autorizar a permuta de imóvel no município com o imóvel do senhor João Celso de Moraes, com as descrições de confrontações que constam na referida lei e da outras providências. Com relação à competência, está amparada pela lei orgânica em seu artigo 13, a linha 4, inciso 4, alíneas A e B. A presente proposta veio acompanhada de justificativa conforme as folhas 3. No presente caso, é inegável que a permuta regulariza a situação do imóvel que teve parte da área de um terreno de propriedade particular utilizada pelo município em urbanização, trazendo melhorias no trânsito local naquela região. Feitas tais considerações, conclui-se pelo interesse público e a inexistência de óbitos para a tramitação do referido projeto. Conclusão: diante dos argumentos retos, concluímos que o projeto merece seguir para a votação em plenário. É o nosso parecer. Comunicado 056 de 2020, comunicamos aos membros da Comissão de Economia, Finanças, Tributação e Orçamentos, vereadores Alain, Pedro Américo, André Luiz, que os projetos abaixo relacionados já se encontram à disposição da comissão para parecer e que o prazo regimental para o mesmo é de 10 dias, conforme dispõe o parágrafo 4º do artigo 106 com o artigo 342 do regimento interno. Comunicamos também que os projetos relacionados já foram
previamente analisados pela Procuradoria Legislativa e pelas Comissões de Legislação e Justiça e de Serviços Públicos, de Administração Municipal, Política Urbana e Rural. Projeto de Lei número 023/2020. Senhora, quem fez esse parecerzão aqui, meu Deus do céu? Quem foi o cara que fez esse projeto? Parecer da Comissão de Serviços Públicos, Administração Municipal, Política Urbana e Rural, ao projeto de lei número 023/2020. O projeto de lei 023/2020, que dispõe sobre a emissão de certidão de número para fins de ligação de água e energia elétrica no município de Conselheiro Lafaiete e da outras providências de autoria do vereador Fernando Bandeira, vem esta comissão para emissão de parecer de conformidade com o artigo 89, inciso 2º do Regimento Interno. Fundamentação. A proposta em análise dispõe sobre a emissão de certidão de número para fins de ligação de água e energia elétrica no município de Conselheiro Lafaiete e da outras providências. Com relação à competência, está amparado pela Lei Orgânica em seu artigo 13, inciso 15. Quanto à iniciativa, não há qualquer vício, obedecendo à regra contida no artigo 60 da Lei Orgânica Municipal. Ademais, a própria Carta Magna, em seu artigo 30, inciso 1, eleva os municípios a uma posição de primeira grandeza no cenário jurídico pátrio, dotando-lhes de autonomia para legislar sobre assuntos de seu interesse. Nos termos constitucionais, autonomia para assuntos de interesse local. A presente proposta veio acompanhada de justificativa conforme folhas 5 e 6. No presente caso, é inegável que a proposta apresentada atende ao interesse público, pois, conforme justificado, existe uma grande demanda de imóveis que se encontram em situação irregular e já consolidados, porém ainda necessitam dos serviços essenciais de água e energia elétrica. Além disso, outro ponto a destacar são os elevados custos com determinados procedimentos inviabilizando a emissão de certidão de número, principalmente no atual momento de pandemia, sendo que o bem maior aqui tutelado é o direito a viver com o mínimo de dignidade, pois impossível viver com dignidade sem água e sem energia elétrica. Por fim, é necessário ressaltar que os princípios elencados na Constituição Federal de 88 objetivam a garantir os direitos fundamentais do cidadão, estejam na forma implícita ou explícita, portanto, são imposições ao poder público para tutelar o cumprimento e assegurar o exercício desses direitos, assegurando a observância ao direito fundamental à vida. Feitas tais considerações, conclui-se pela inexistência de óbice para a tramitação do referido projeto. Diante dos argumentos retos, concluímos que o projeto merece seguir para a votação em plenário. É o nosso parecer. Vereadores Francisco Paulo, André Luiz, Darcy, José de Souza. Parecer da Comissão de Serviços Públicos de Administração Política Urbana e Rural ao projeto de lei. Emendas da Comissão de Serviços Públicos de Administração Municipal Política Urbana e Rural ao projeto de lei número 023/2020. Emenda número 001 ao projeto de lei 023/2020. Acrescenta parágrafo único ao artigo 5º do projeto de lei 023/2020, passando a viger com a seguinte redação. A certidão de número à pessoa física ocupante de imóvel público poderá ser emitida, excepcionalmente, quando estiver legalmente e de forma regular contratado, conveniado ou nos casos de concessão de direito real de uso com a administração pública. Parágrafo único. Também poderá ser emitido certidão de número para os imóveis em situações em área pública, desde que passíveis de regularização fundiária. Emenda número 002 ao projeto de lei número 023/2020. Altera a redação do artigo 7º do projeto de lei número 023/2020, passando a viger com a seguinte redação. Artigo 7º. Nos casos em que o requerente não puder comprovar a posse ou propriedade do imóvel para o qual pretende obter a certidão de número, esta será emitida desde que o interessado comprove através de documentos hábeis que reside no imóvel há mais de 2 anos e que o imóvel já está consolidado até a data prevista no caput do artigo 2º desta lei. Emenda 3. Altera a redação da emenda ao projeto de lei número 023/2020, passando a viger com a seguinte redação. Dispõe sobre a emissão de certidão de número de imóveis em situação irregular consolidados até 31 de dezembro de 2019. Para fins de ligação de água e energia elétrica no município de Conselheiro Lafaiete e da outras providências. Vereadores Francisco Paulo, André Luiz de Menezes e Darcy José de Souza. Comunicado número 056 de 2020. Comunicamos aos membros da Comissão de Economia, Finanças, Tributação e Orçamentos
Vereadores Alan Teixeira, Pedro Américo e André Luiz, que os projetos abaixo relacionados já se encontram à disposição da comissão para parecer e que o prazo regimental para o mesmo é de 10 dias, conforme dispõe o parágrafo 4º do artigo 106 com o artigo 342 do Regimento Interno. Comunicamos também que os projetos relacionados já foram previamente analisados pela Procuradoria do Legislativo e pelas Comissões de Legislação e Justiça e de Serviços Públicos de Administração Municipal, Política Urbana e Rural. Projeto de Lei 08 de 2019. Do Executivo 023/2020, do vereador Fernando Bandeira. É encerrado o expediente, senhor presidente. Passaremos a palavra, Franco. Estão inscritos José Lúcio, Geraldo Lafaiete, Santo José, Chico Paulo e Pedro Américo. Cada um dos vereadores vão ter 4 minutos. Com a palavra, José Lúcio. Bom dia a todos, senhor presidente, nobres colegas, funcionários da casa, ao público presente. Bom, hoje eu vou ocupar essa tribuna aí para, como estamos se aproximando das eleições, eu acho que a população brasileira tem que ficar muito atento na hora de votar e votar com consciência e não com revolta, porque o que eu vejo nos dias de hoje, infelizmente, direitos que foram conquistados durante anos e anos, correndo risco pelas reformas propostas, né, pelos governos federal e estadual. No caso, o governo de Minas, entrando em justiça com liminar, proibindo manifestações de servidores que, contrário, né, às reformas, quer dizer, um ato totalmente autoritário, e nós temos que lembrar que a política, se existe muitos políticos ruins, existem muitos bons também. Nós tivemos já grandes políticos que votaram coisas tão boas para a população. Damos exemplo, o SUS, que é o maior plano de saúde do mundo. Pode ser muito melhorado, mas é uma coisa fantástica. Todo mundo tem direito, né? Na área trabalhista, férias, 13º, licença maternidade, são todas conquistas que foram feitas ao longo dos anos com o voto de bons políticos, preocupados com a população. Se ficarmos pensando e votando com ódio, com revolta, vamos ficar colocando empresários para governar, e empresário visa lucro, não visa o bem-estar da população. Claro que está certo, tem que ter as empresas, o comércio para dar emprego, mas para governar uma nação, o Estado e o município é diferente. Só isso, bom dia. Com a palavra, o vereador Geraldo Lafaiete. Bom dia, senhor presidente, vereadores. Bem-vindo, Guilherme, de volta aí, pessoal, funcionário da casa. Eu vou ocupar a tribuna hoje por 2 simples motivos. O primeiro é comunicar aos artistas e, é claro, aos vereadores que conhecem artistas, que amanhã é o último dia para o cadastro para pleitear benefícios da Lei Aldir Blanc. As coisas ainda estão um tanto obscuras, mas o cadastro é só até amanhã. Então, quem não tiver cadastrado na Secretaria de Cultura até amanhã, não vai conseguir esse benefício. O telefone da Secretaria de Cultura é 3769-2600. Aqueles que tiverem dificuldade pelo site, liguem na Secretaria de Cultura, tem alguém lá para ajudá-los nesse cadastro. O outro motivo também eu queria ter dito na terça-feira, mas a nossa pauta estava muito extensa, então eu resolvi não falar na tribuna para que a gente pudesse agilizar a reunião. Nós entramos na terça-feira no mês de setembro, e é um mês de aniversário da cidade.
Conselheiro Lafayette comemora 230 anos. É uma cidade das principais cidades na história mineira. Nós estamos aqui no Caminho Real. Nossa cidade foi usada como passagem, como palco histórico de toda a nossa história. E no decorrer dos anos a gente veio perdendo um tanto a nossa memória. Eu acho que é consequência da vida dinâmica que a gente vive hoje e que as coisas vão perdendo seus valores. E a gente passa até a valorizar, às vezes, o negativo demais e esquecer aquilo que tem positivo. Eu queria convidar os vereadores para que, nesse mês de setembro, evidenciasse os valores que a nossa cidade possui. Por causa da pandemia, não vai acontecer o 7 de setembro, não vai acontecer as comemorações de aniversário, até a nossa comemoração aqui na Câmara vai ser simplificada, e talvez a gente corra o risco de deixar no obscuro os valores que o Conselheiro Lafayette tem, e que eu tenho certeza são bem maiores que as nossas dificuldades. Então, que a gente possa lembrar dessa data, 230 anos de história, e nós fazendo parte como construtores e escritores dela. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Sandro José. Bom dia, senhor presidente, nobres colegas, funcionários da casa, público que nos assiste. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a administração pelo trabalho que tem feito lá no bairro Topázio. Eles têm feito um trabalho de compactação e está jogando a escória lá, e tem alguns outros projetos e planejamentos que meu gabinete já tinha requerido, e a gente espera que eles também sejam feitos. A gente aguarda também do município o cumprimento do TAC, que impôs ao município. Esse TAC foi gerado através de uma denúncia feita pelo nosso gabinete a pedido da comunidade, no qual o município, a Copasa, foram condenados, e depois ficou acordado, né, de fazer a rede de esgoto. A rede de esgoto ainda depende da desapropriação de terreno para poder terminar. Isso já vem há um bom tempo e a comunidade também tem cobrado. E também no TAC tem a obrigatoriedade do município de fazer a rede de água de chuva, o calçamento e o resto da infraestrutura que o bairro precisa. A gente está lendo todo o processo novamente para saber qual que é o prazo que o município tem ou teria para poder executar. Mas foi um movimento da comunidade junto com o meu gabinete. Então a gente fica satisfeito e agradece. O que quer dizer é um cumprimento de um acordo judicial. A segunda coisa que me traz aqui, já é um lado mais pejorativo, é a questão da entrega dos IPTUs. Eu tenho tido algumas reclamações, e eu tenho certeza que outros vereadores também têm tido, que o IPTU não chegou no prazo, não chegou, e com essa questão de pandemia, algumas pessoas estão mais idosas, não puderam se deslocar, e nessa confusão toda, o município não se preocupou em prorrogar o prazo para pagamento do IPTU ou facilitou essa situação. O que a gente sabe, o que a gente teve informação, nós recebemos uma reclamação mais contundente, e essa pessoa está muito irritada. Me convidou, me mostrou, trouxe para mim os IPTUs dele passado, todos pagos com antecedência de 5, 10 dias, e o desse ano não chegou. E com essa questão da pandemia, as pessoas ficaram um pouco desorientadas. E quando chegou o IPTU dele, além dele não ter recebido o desconto, ainda chegou uma multa de R$21 para ele. Ele me pediu para tentar intervir
junto ao município, nós estivemos lá, conversamos com várias pessoas, eles falaram que não tinha dispositivo legal. O senhor secretário de Fazenda disse à minha assessora que tinha enviado um pedido para poder fazer uma alteração na lei para poder fazer a prorrogação, e não houve o atendimento a esse pedido, e essa pessoa está muito revoltada com o prefeito. Falou comigo que o prefeito é incompetente, que as pessoas são incompetentes, que as coisas não acontecem a favor do povo, que o povo tem sido prejudicado, que ele vai tornar isso público, que ele está muito chateado, não é pelo valor, mas pelo descaso. Está muito revoltado mesmo. Me pediu encarecidamente, inclusive pediu a outro vereador também que tentasse interceder por ele, e nós dois não conseguimos. Eu acho que o município devia ter pensado um pouco mais em relação a isso. Devia ter prorrogado o prazo para pagamento, devia ter parcelado com desconto à vista em 2, 3 vezes, devia ter facilitado a vida do povo. E agora alguns IPTUs têm chegado. Além de não terem o direito do desconto, ainda com multa. O nome desse senhor, e ele pediu para que fosse dito, porque ele está indignado com a atitude, aí ele fala o nome do prefeito, porque o prefeito é que comanda a casa, comanda o executivo, que está muito revoltado com o prefeito por ele não ter tomado uma atitude em relação ao povo, às pessoas. O nome dele é o senhor Ildeu, ele mora na rua Doutor Campolino, no 251, e ele falou que vai tornar público isso, porque ele acha um descaso com a comunidade. Só para finalizar, esse senhor está muito indignado. Ele me pediu, né, tá acompanhando a gente aí, falou que ia algumas pessoas para acompanhar, porque outras pessoas que ele procurou saber também não receberam a guia do IPTU. Então a gente chama a atenção aí do executivo para verificar o que está acontecendo e ver se tem alguma maneira de reverter essa situação para que as pessoas não fiquem penalizadas por uma coisa que não é culpa do cidadão. A gente pede uma coisa que seja urgente. Muito obrigado, senhor presidente. Tem mais alguém palavra franca? Com a palavra, vereador Chico Paulo. Bom dia para todos, para todas. Olha, hoje eu gostaria de alertar a Justiça Eleitoral o seguinte. A Justiça Eleitoral mudou muito. Então, alertar, porque o uso de influência também é crime eleitoral. Viu? Isso vale não é só para vereador, isso vale para funcionário também. O uso de influência, por exemplo, tanto faz para o vereador como para o funcionário também. Porque o funcionário tem todo direito, tanto o vereador, de ter o serviço dele para lá. Se ele é advogado, se ele é o que ele tiver lá. O que ele não tem direito é de usar a influência. Então nós temos que ficar muito atentos. Embora que a lei não é para todos, existe uma lei que é assim, é de acordo com a cara do caboclo. Mas quem cometeu esse crime de partido que ele é do PT, aí pronto, aí ele é condenado. Mas se não for, não tem problema. Mas eu mesmo assim, eu alerto que os crimes, que isso aí é crime. Viu? Usar a influência do mandato ou isso aí vale para todo mundo, não vale só para vereador, vale para funcionário também. Usar a influência da entidade da Câmara para beneficiar outras coisas é crime. É crime, viu? Então, eu estou vendo muitas coisas acontecendo aí que as pessoas não estão dando conta. Olha, outro dia tinha, lá na Caixa, tinha uma filona lá e chegou um lá filmando lá e falando, aí, tá vendo que Deus vereador querendo não sei quem? O que vereador tem que ver com a Caixa Econômica?
Se não tivesse caçado a Dilma, hoje tinha 2 agências aqui. Né? Se não tivesse caçado a Dilma, hoje tinha 2 agências aqui. Depois que ela saiu, tirou a agência aqui. Aí o camarada começou. Aí ele foi filmar um camarada lá, o camarada partiu para cima dele lá. Filma eu aqui para você ver. Porque ninguém pode filmar ninguém sem autorização. Viu? O cara não pode sair simplesmente aí com o celular aí, agredindo todo mundo aí. Isso aí é crime. Inclusive os milicianos lá do presidente lá já fecharam o Facebook deles, do Monte. Fecharam o Facebook do Monte já. Caçaram o Facebook deles. Então, não pode, é crime. Sair defamando as pessoas. E eu não preciso. Quando alguém fala do prefeito, eu só falo com ele assim, olha, eu como pessoa, ele é uma boa pessoa. Agora, realmente, de prefeito, ele deixou muito a desejar. Porque uma coisa é você criticar a atuação política, outra coisa é você agredir as pessoas. Sair aí agredindo as pessoas aí. Isso aí. E agora também é o seguinte, eu estou vindo aqui na Câmara, eu chego na Câmara, saio da Câmara e vou para casa. Vai da casa na Câmara, agora estou vendo alguns aí que rodam a cidade toda e não pode vir na Câmara. Né? Isso aí, eu não estou entendendo, não. Porque eu acho é o seguinte, eu acho que a gente tem que ter responsabilidade. Então, eu tenho responsabilidade, eu tenho compromisso com isso aqui. Eu tenho compromisso com o mandato. Agora, também eu não posso ser responsável pelos outros. Cada um, é como diz o paulista, cada um. Né? Mas, o que eu não acho certo, a pessoa andar para a cidade toda aí, e na reunião da Câmara não pode vir. Então, eu termino a minha fala aqui, senhor presidente. É porque eu estou alertando porque a justiça eleitoral mudou. A justiça eleitoral, gente, mudou tanto que o Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol, que era o diretor da Lava Jato, foi afastado. Por causa que ele estava fazendo política, coisa lá. Afastou. Foi afastado ontem. Os dois. Viu? Inclusive, foi anulado o processo do Triplex, foi anulado o processo do sítio, que não tem nada a ver. Entendeu? Então, isso aí, a lei, eu não sei se a lei está mudando, mas... Então nós temos que ter cuidado. Porque depois uma luta dessa toda, a pessoa elege e não toma posse. Falou. Obrigado. Já pedi. Com a palavra o vereador Pedrinho. Peraí. Ô, Sandro. Sim. Eu preciso que você desliga o seu microfone, porque tá dando interferência aqui. Aí quando você for falar, você ativa que eu te... Passa a palavra. A palavra vereador Pedrinho. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, funcionários, pessoal aí que está presente, todos presentes. Coisa que eu vou falar, às vezes nem é culpa do município, mas a gente tem que falar que a gente é cobrado. A questão do exame e cirurgia, né? Nós passamos os nossos recursos, todo, que é um bom dinheiro, né? E o pessoal está morrendo, falta de cirurgia e às vezes exame, né? Aí, segundo a Secretaria de Saúde, é que Barbacena e Belo Horizonte não está aceitando, né? Então, alguma coisa tem que ser feita, procura do deputado, alguma coisa, nós não podemos deixar o povo morrer, não, né? Nós temos dinheiro e não faz nada, não atende as pessoas, né? Igual agora, só pode cuidar do coronavírus, do resto não pode. Se for outra coisa, pode morrer, coronavírus não. Aí a gente vê tanta gente sofrendo, que procura a gente, não consegue marcar um exame, não consegue a cirurgia, tem que ser feita alguma coisa, não pode deixar do jeito que está, não. Né? Que seja culpa do Estado, não sei, mas que tem que ser resolvido, tem. Segundo a Secretaria de Saúde, que lá eles não estão aceitando. Também, o vereador Lúcio falou aqui, a reforma da Previdência do Estado foi que eu sempre falei e falo, eles querem consertar o Brasil
tirando as costas do povo, dos trabalhadores, dos pequenos, né? E tirando os benefícios dos pequenos, dos trabalhadores e dos grandes, nada. Inclusive, o pessoal que foi manifestar foi cercado com tropa de choque, né? E não pôde manifestar que a democracia está acabando, né? Não deixou o pessoal manifestar. Eu achei um absurdo isso. É muito importante o povo ver os políticos que estão do lado do povo, né? Porque aqueles que votam contra o povo, porque negociam alguma coisa lá para levar vantagem, e o povo que se fica sendo penalizado. Isso aí é um absurdo que aconteceu na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, né? E outra coisa também falar aqui, agora aqui da nossa cidade aqui, é a questão que eu já falei e falo de novo, a extensão de rede. Tinha dinheiro desde o início do governo, né? Muito dinheiro, e agora que está fazendo, né? Está fazendo, e a gente fica satisfeito, o pessoal está satisfeito que está sendo feito, mas nossa indignação por quê? E tem gente fazendo vídeo aí na cidade, falando que a extensão de rede aí foi verba de deputado, né? É mentira. Tem gente, candidato, pré-candidato, está tirando proveito em cima disso, né? A gente, quantos anos que nós lutamos para colocar extensão de rede em tantos lugares aqui, que digo todos os vereadores, né? E agora está saindo para todos. Aí como está saindo, fala que está tirando proveito em cima disso para ganhar a eleição. O povo tem que saber, extensão de rede não é indicação de vereador de ninguém, é o dinheiro que eles pagam na conta de luz, né? É dinheiro do povo mesmo, está voltando para eles. Agora, eu acho injustiça, aproveitar da infelicidade das pessoas, muitas das vezes a área rural, que tem pouco conhecimento, e fala que foi conseguiu, não, isso é mentira. É um direito deles, já devia ter saído muito antes, né? E agora, período eleitoral, tudo acontece, né? Por exemplo, o Mário Marques é o prefeito, né? O que eu fui no início do governo, sou até hoje, né? Agora, por causa de ser período eleitoral, a gente vai ficar tentando penalizar as pessoas? Isso aí é questão de consciência de cada um. O que eu não quero para os outros, para mim, eu não quero para os outros também. Se fosse eu, né? Questão de justiça. E também só comunicar que foi feita a convenção no Partido dos Trabalhadores, o Álvaro é o pré-candidato a prefeito, e o Toninho Severino, que foi vereador aqui nessa casa, ex-secretário de Educação, é o pré-candidato a vice-prefeito do Partido dos Trabalhadores. Muito obrigado. Passaremos à ordem do dia. Questão de ordem, porque o meu nome foi citado. O senhor tem a ordem, pode falar. O Pedrinho falou muito bem. Eu só queria relembrar aqui dois governadores, ex-governadores já falecidos, que foram muito importantes para o Estado de Minas, Aureliano Chaves e o Itamar Franco. Se não fosse o Itamar Franco, hoje a CEMIG já seria privatizada. E o Aureliano Chaves, eu lembro uma vez, fizeram uma pergunta para ele que, na época, a Suminas não estava dando muito lucro. Não, o lucro que poderia dar, ele falou, estatal não é para dar lucro, é para dar emprego. Então, nós precisamos de pessoas com esses pensamentos, porque olhar para os mais necessitados, não caçar os direitos adquiridos. Só isso, bom dia. Requerimento número 155 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, vereador infracinado nos termos do artigo 192 do Regimento Interno, requer ouvida a Casa, na forma regimental, que Vossa Excelência encaminhe expediente ao secretário municipal de administração, solicitando que disponibilize para todos os servidores que trabalham na sede da Prefeitura álcool em gel para higienização das mãos, em quantidade suficiente para duração por todo o expediente, como prevenção ao coronavírus. Vereador Pedro Américo. Em primeira e única discussão e votação, requerimento 155 de 2020. Em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Pedro Américo. Esse requerimento feito por mim é reclamação de pessoas que visitam o departamento da prefeitura e os próprios funcionários, que às vezes chega a hora que o álcool gel acaba
E eles ficam apertando lá e não sai nada, né? E muitas vezes também na hora de bater cartão, eles não têm o álcool gel lá para passar na mão. É só isso a reclamação de servidores, né? Aí eu estou reforçando o pedido deles aqui. Continua em discussão. As palavras? A palavra a vereadora Carla Sassi. Bom dia a todos. Eu não sei se isso que o Pedrinho está relatando que está acontecendo, se é uma falha na distribuição, porque que tem álcool em gel, isso tem, tá? Nessa semana passada eu tive visitando aqui a farmácia da Policlínica e, sinceramente, não está faltando, não. Estoque tem. Agora, se não está sendo distribuído para os setores, tem que rever, então, é a distribuição, porque que tem no município, isso eu te garanto que tem, porque eu vi semana passada. E o tanto que eu vi lá não deu para gastar da semana passada até essa, não. Tá, Pedrinho? Obrigada. Continua em discussão. Só concluir que muitas Tá. das Com a vezes... palavra, vereador Pedro Américo. Muitas das vezes, é a mesma coisa da iluminação pública. Não tem iluminação pública, não é porque não tem dinheiro, é porque não tinha administração. O álcool em gel, às vezes é um funcionário lá que é responsável, né, que deixa de colocar, mas que às vezes falta. Nem sempre falta porque não tem. Tem que ter uma pessoa para saber administrar isso. Que entre os servidores, a gente sabe que isso pode acontecer. Entendeu? Continua em discussão. Não havendo que discutir em votação, os vereadores que concordam com a proposição permaneçam como estão. Aprovado o requerimento 155/2020, segue para as providências cabíveis. Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura da ordem do dia seguinte sessão e em seguida faça chamado dos senhores vereadores. Requerimento de número 156 de 2020. Requer que encaminhe expediente ao prefeito municipal solicitando que crie um canal de denúncia e uma força-tarefa para fiscalizar casos de aglomeração e descumprimento das medidas sanitárias referentes à pandemia do Covid-19, atuando também e especialmente no horário noturno e nos finais de semana. Vereador Pedro Américo. Requerimento 157, 2020, requer que seja encaminhado expediente ao prefeito municipal solicitando que seja analisada a possibilidade de abertura de processo licitatório para a contratação de nova empresa para a exploração do serviço de transporte coletivo no município de Conselheiro Lafaiete, tendo em vista os constantes problemas que vêm sendo enfrentados pelos usuários do mencionado serviço. Vereador João Paulo. Projeto de lei complementar 03/E de 2020, desafeta bens públicos municipais da condição originária e autoriza a sua permuta pelo município de Conselheiro Lafaiete com o espólio de Jair Teodoro dos Santos, representado pelo inventariante Efigênia da Silva Santos, e permuta diária com sucessores de Odom Pedro Domingos, representado pela viúva usufrutuária e filhos nos proprietários, e da outras providências. Vereador presidente André Menezes. Presente. Vereador Alan Teixeira. Vereadora Carla Sassi. Vereador Carlos Aparecido. Vereador Darcy José de Souza. Vereador Divino Pereira. Presente. Vereador Francisco Paulo. Vereador João Paulo. Presente. Vereador José Geraldo. Vereador José Lúcio. Presente. Vereador Pedro Américo. Presente. Vereador Santos José dos Santos. E vereador Fernando Bandeira, presente. Encerrada essa sessão, convocamos os senhores vereadores para a próxima terça-feira, dia 8 de setembro, às 8 horas. Bom dia.